Olá, família! Bem-vindos de volta. Provavelmente, se você está chegando aqui no bônus, você já deve ter tido acesso, lido aí brevemente o guia, né, os passos, né, que eu já deixei para vocês, de ações práticas. E esse bônus, ele é um bônus muito especial, porque ele é um bônus prático. Essa aula eu vou explicar para vocês sobre a importância da rotina. A gente fala sobre isso no primeiro passo, né, do guia, e a gente fala sobre rotina de uma certa forma ao longo de todo o guia, e não é à toa. Crianças com TDAH, elas precisam de previsibilidade e de estrutura. Quando elas sabem o que vai acontecer, quando vai acontecer, onde vai acontecer, elas se sentem mais seguras e engajadas. E quando isso é visual, isso se torna mais palpável. A criança, as pessoas com TDAH, elas têm uma limitação aí das funções executivas, que a gente já conversou sobre isso, elas têm uma limitação de gerenciamento do tempo. Então, quando elas visualizam, isso torna mais palpável, mais real, concreto. Então, isso facilita aí o dia a dia. A rotina ela não pode ficar só na cabeça dos adultos, ela precisa ser visual, porque aí ela vai conseguir acompanhar e se orientar por ela. E assim, eu preparei esse modelo de rotina já para impressão. Ele é simples, editável e pode ser personalizado, então, com o nome da criança e com as realidades ali da casa. Ele pode e deve, né? Esse que eu vou abrir para vocês aqui, que eu vou mostrar, ele foi um modelo que eu preparei para um paciente meu real. Ele é um paciente, e aí eu sentei primeiramente junto com a família dele, organizei aquela rotina do que era ideal para aquela família, né, do que eles faziam de horários e tudo mais, esquematizei esse horário. Depois, junto com o adolescente, a gente também conversou, alinhou isso. Então, isso é muito importante. Não adianta ser só algo bom para a família. Precisa ter um acordo com essa criança, com esse adolescente, principalmente se eles já forem maiores, se eles já entenderem essas questões, porque eles também podem negociar e fazer parte desse momento. Quando a gente está lidando ali, principalmente com adolescentes, na verdade, crianças ali a partir dos 8 anos, elas já fazem isso. É muito importante ela fazer parte dessa estruturação, para ela entender o porquê que ela deve fazer aquilo naquele horário, até coisas que podem ser mais flexíveis, ela também tem um poder de escolha. Então, vamos supor, um tempo de vídeo, um tempo de fazer alguma coisa que ela gosta. A gente vai ter até 1 hora disso. Qual o melhor horário? Você pode nesse. Qual que você prefere? Então, trazer ela para dentro dessa rotina também vai fazer com que ela cumpra isso com mais vontade, com mais engajamento, porque ela participou desse processo. E aí, quando ela não cumprir com aquilo, você também vai poder ter o poder de falar: olha, mas o nosso combinado não era esse. Então, isso vai te dar vai te trazer para um papel diferente, sem ser o que cobra, o que briga, o que fala, o que impõe, e sim o que está lembrando do que ela precisa fazer, de alguma coisa que ela também estabeleceu e se comprometeu. Então, você vai dando essa responsabilidade, trazendo essa responsabilidade para a criança. Isso é muito importante. Então, assim, trazer ela em parceria nessa estruturação, nessa construção da rotina também faz muita diferença na hora da eficácia. E ela deve, obviamente, compor de acordo com a realidade aí da sua família, ok? Combinado? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Ele é Vocês vão ter acesso aqui pelo... A minha equipe vai colocar aqui para vocês um link do Canva, onde você vai abrir e vai poder editar aí com o nome do seu filho, enfim, ele é editável, e aí depois você vai poder gerar um PDF e imprimir, ok? Então, temos aqui. Esse quadro, como eu falei...
ele tem 3 páginas, tá? A primeira página, ele tem o nome da criança e os horários, tá? Deixa eu ver aqui. Como que eu cresço isso? Então, aqui, ó. Isso. Eu separei ele nos turnos de manhã e da noite, porque o meu paciente estudava na parte da tarde. E aí, se na sua casa não for desse jeito, vocês vão adaptar, obviamente. Aí vão trocar aqui o turno. Então, ele acordava às 7h15. Aí, nessa casa, quem despertava eram os responsáveis, então aqui está despertador. Nessa casa, eles faziam de jejum nesse horário, devocional, a higiene pessoal, depois ele ia para orientadora ou para terapia dentro desse horário. Então, inclusive, os horários de terapia, de orientadora, tudo isso deve estar na sua rotina, na rotina dele. Então, a gente estabeleceu que o horário dele arrumar o quarto com a mochila seria 10 horas, para depois tomar banho, fazer higiene, almoçar, escovar os dentes, e à noite o que ele iria fazer? A ração para o cachorro, banho, higiene, as terapias, que ele tinha terapia à noite também, ou revisar os estudos, que aí dependia do dia da semana, ou jogos, o jantar. Então, assim, a gente foi colocando tudo. Então, uma vez no mês ele tinha uma faxina para fazer do quarto, certo? Aí, esse paciente em si, ele tinha dificuldades com a higiene no banheiro. Então, ele esquecia de passar um shampoo, esquecia, não sabia muito bem a questão da limpeza pessoal ali, se fosse ao banheiro, às vezes ele. A cueca ficava suja, né? Ele não conseguia se limpar muito bem. Então, a gente fez esse processo de ensinar ele. Então, eu coloquei aqui 3 a 4 voltas na mão, dobrar no meio, passar novamente. Falei para a família comprar um lencinho umedecido para poder garantir, né, essa limpeza dele. Então, assim, estabeleci lavar o rosto, escovar os dentes, passar o fio dental, o desodorante, o perfume, o hidratante, mesma coisa antes da escola, à noite, quando que ele iria fazer. Então, assim, essa parte aqui era para o banheiro. Então, isso também é outra coisa importante. E outros lembretes da casa, encher a garrafa de água, sempre que tiver. Aí a gente tem que ser tudo muito claro para o TDAH. Era uma queixa, vou até descompartilhar aqui para poder a gente conversar um pouquinho sobre isso. Para a apresentação. Era uma queixa muito grande da família, algumas coisas assim, ele deixa a garrafa vazia dentro da geladeira, ou não enche a garrafa, deixa em cima da pia. Então, isso era uma problemática dessa família. Então, a gente estabelece isso lá. Só que para o TDAH é tudo muito não é tão concreto. Então, quando eu devo reencher a garrafa? Só quando, às vezes ele viu lá que ainda tinha um pouquinho de água, ele não completa, entende? Então, é uma regra, a gente estabeleceu essa regra. Sempre que tiver uns 4 dedos, você deve completar a água. Então, a gente estabeleceu essa regra. Aí ele, um adolescente, né, ele veio e falou assim, tia, quando eu vejo que já tá quase acabando, eu nem tomo água. Aí a gente conversa sobre isso de novo, não é assim, porque ele não quer encher a água. Então, assim, isso ficou até marcado para mim, com essa questão dele de burlar ali as regras. Mas é isso, a gente estabelece regras, conversa, diz, e isso é adaptável. A gente estabeleceu, não deu certo, a gente vai, adapta novamente. Isso aí tem que ser adaptável dentro da sua família, dentro da sua rotina. Outro ponto importante, que cada parte dessas rotinas, desses combinados, deve estar no cômodo correto. Então, o que é do quarto? Estar no quarto, o que é do banheiro? Estar no banheiro. E aí, se tem mais de um banheiro na casa, não adianta. Deixa tudo da criança dentro de um ambiente só.
Então, se ele vai fazer a higiene nesse banheiro, que esteja o shampoo, desodorante, escova de dente, tudo ali dentro daquele espaço para a criança olhar e já ter acesso. Porque aí, às vezes, o desodorante está lá no outro quarto. Está lá no quarto e o escova de dente está aqui. E aí ele vai ter que ir lá e voltar, ele vai se desorganizar no caminho. Então, nesse momento, a parte da rotina é para a gente estruturar esse ambiente. Então, tudo que é de higiene vai estar no banheiro, então tá tudo aqui. Não vai estar lá no quarto, não vai estar no outro banheiro, tá tudo aqui perto da rotina visual. Então, ele vai ter essa autonomia para fazer. Combinado? Então, tá aí, tá entregue esse conteúdo. Desfrutem, editem, revisem, melhorem, certo? Um beijo para você e para sua família.